A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Bíblia no Rádio, aqui pela Educadora, emissora da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Sou o Padre Guto Feitosa e a partir de agora estamos juntos para o nosso aprofundamento na Sagrada Escritura. O Bíblia no Rádio, sempre aqui nesse horário, você acompanha pelo AM 560 e também pelo nosso aplicativo e pela internet. Conosco o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque e também professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Padre Flávio, seja bem-vindo. Olá, Padre Guto, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Mais uma vez no Bíblia no Rádio, e eu peço que o senhor comece nos lembrando o último tema e nos introduzindo no assunto de hoje, por favor. Claro. Então, no último encontro nós estávamos tratando da profecia de Natã, que está ali relatada no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. E as implicações dessa profecia de Natã, ou promessa divina a Davi. E esse texto é importante porque ele nos traz um tema teológico central do segundo livro de Samuel, que junto com o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, que traz a instituição da monarquia, formam assim os dois textos principais, né, de onde tem importância teológica maior, a partir da qual, né, quer dizer, cuja teologia presente nesses dois textos, é a partir dela que a gente interpreta, então, todos os dois livros de Samuel. E a profecia de Natã, ela tem um jogo lá de palavras, né, a gente já recordava isso, com a palavra casa. Davi quer construir uma casa para o Senhor, que é um templo, e o Senhor diz que ele é que construirá a Davi uma casa que será aqui traduzida como dinastia, quer dizer, uma descendência que vai durar, que vai perdurar. Essa expressão bíblica, perdurar para sempre. E então Jesus tratava exatamente disso, que o trecho central está nos versículos 12 a 16, que eu vou pedir para reler, para a gente atualizar e retomar a discussão a partir daqui. 12 e 16 diz assim: E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Se ele fizer o que é mal, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de homens. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que a afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Então esse é o centro, né? Todo o capítulo 7 trata da profecia, mas o centro mesmo da profecia são esses versículos de 12 e 16. E aí esses trechos nesse texto bíblico, esses versículos, trazem aí 4 coisas. Primeiro, uma referência a Salomão, que é quem efetivamente vai construir uma casa para o Senhor, que é o templo, tema do próximo livro, que é o livro dos Reis, mas fala também da dinastia davídica, né? Então, casa como dinastia. Quer dizer, quando tu estiveres deitado com os teus pais, os teus dias estiverem terminados, então se levantará e se reinará para sempre. Isso, então, fala da dinastia, que também será tema do livro dos Reis. Mas depois se fala também no sentido messiânico, porque se fala de eternidade, né? Alguém que vai sentar para sempre. E, claro, sentar-se para sempre, a gente já está aqui no âmbito que não é meramente humano, né? Porque tudo que neste mundo é passageiro, né? Nada é eterno nesse mundo. E depois, que foi inclusive uma tarefa para casa, que era o sentido messiânico dos Salmos 132 e o Salmo 89, que ajuda a compreender, então, isso que nós conhecemos como profecia ou promessa messiânica. Que era mais ou menos isto, né? Nós vimos nos 2 livros de Samuel o surgimento da monarquia, e aí a sagração dos 2 primeiros reis de Israel, Saul
e Davi por obra de Samuel, né, a grande figura ali que faz a passagem do sistema tribal para cima da monarquia. E aí temos a trajetória do primeiro rei de Israel, que é Saul, depois do segundo rei de Israel, que é Davi, que será considerado o grande rei de Israel, para sempre, né? Quer dizer, na história bíblica, na história judaica, Davi permanece o grande rei. Tanto é que um descendente seu será o Messias. Quer dizer, o Messias é descendente de Davi. Pois bem, Padre Guto, então, até aqui nós chegamos, né? Então, hoje a gente retoma a partir daqui. E a gente vai para o Salmo. Salmo 132, 89, faz uma releitura, né, dessa profecia de Natã, ou promessa divina a Davi, e ajudam a compreender o seu sentido melhor, né? Porque essa profecia, depois relida, num momento histórico muito delicado, quando não existe mais monarquia, quer dizer, os reis de Israel não existem mais. O segundo livro dos reis vai se ocupar disso, né, de descrever como a monarquia que chegou ao seu apogeu com Davi e Salomão, depois ela vai entrar em declínio até a sua destruição total, né, com a destruição de Jerusalém, destruição do templo e a deportação do povo para a Babilônia, que nós chamamos de exílio de Babilônia. Isso pôs fim à monarquia. Houve depois uma reconstrução, que será tema do livro das crônicas Esdras e Neemias, mas uma reconstrução que não leva mais em conta a monarquia propriamente tal. Quer dizer, terá ali um outro sistema de governo, dependente dos impérios a quem, de algum modo, Israel estará submetido. Por isso, os Salmos 132 são importantes, porque eles ajudam a reler essa profecia em dois momentos históricos de Israel. No primeiro momento, que é antes do exílio, quer dizer, portanto, de algum modo ali no auge da monarquia, e no segundo momento, depois do exílio, como essa profecia é relida depois do exílio. Então nós vamos começar com o Salmo 132, que embora venha depois, né, mas é um salmo mais antigo do que o Salmo 89. Salmo 132. Ok. A gente não vai ler todo, só aquilo que é a parte central, né, do salmo. Certamente o ouvinte já leu, se não leu, tem de novo a ocasião de fazer, né? E a partir da chave de leitura que a gente dá fica fácil. Diz assim, lá no versículo 11. Inclusive tem uma nota, né? Tem uma guia de leitura que diz assim: para o aniversário da transladação da arca. Está no contexto ali de monarquia, quando Davi levou a arca para Jerusalém. Diz assim, versículo 11: o Senhor jurou a Davi uma verdade que jamais desmentirá. É um fruto do teu ventre que eu porei em teu trono. Então, presta essa palavra, né? Uma verdade que jamais desmentirá. É um fruto do teu ventre que eu porei em teu trono. Versículo 12. Se teus filhos guardarem minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles, para sempre, sentar-se-ão em teu trono. Essa parte é fundamental. Veja bem, continua ainda, depois eu comento. Porque o Senhor escolheu Sião, desejou-a como residência própria. Ela é meu repouso para sempre. Aí habitarei, pois eu a desejei. Abençoarei suas provisões com largueza e saciarei de pão seus indigentes. De salvação vestirei seus sacerdotes, e seus fiéis gritarão de alegria. Ali farei brotar uma linhagem a Davi, e prepararei uma lâmpada ao meu Messias. Vestirei meus inimigos de vergonha, e sobre ele brilhará seu diadema. Perfeito. Então, os versículos 11 e 12 aqui são cruciais, Padre Guto, porque nós temos a promessa de Deus no versículo 11, uma verdade que jamais desmentirá, mas no versículo 12 tem uma condição. Olha, quer dizer, a promessa de Deus de algum modo está vinculada a uma contrapartida. É uma verdade que jamais desmentirá. É um fruto do teu ventre que eu porei em teu trono. Versículo 12. Se teus filhos guardarem minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre sentar-se-ão em seu trono. Então, a gente tem aqui duas explicações. Primeiro, há uma verdade que Deus profere que ele não vai desmentir jamais. Então, foi a promessa: um filho teu vai sentar-se sobre o teu trono. Mas aí, o versículo 12 coloca uma condicional, trazendo para a questão histórica. Olha, se os teus filhos guardarem minha aliança, está falando nos sucessores de Davi, é a sua dinastia,
e guardarem o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre sentar-se-ão em seu trono. Então a monarquia, na sua concretude histórica, fica condicionada, a partir desse salmo, à observância da lei, à observância da aliança. Mas ao mesmo tempo tem uma promessa da parte de Deus, uma verdade, né? E aí o finalzinho do salmo, ele descreve qual é o sentido dessa verdade que Deus jamais apagará, essa promessa que ele diz ali, né? Versículo 17: ali farei brotar uma linhagem a Davi e prepararei uma lâmpada ao meu Messias. Está falando de Sião, né? De Jerusalém, que é a descendência de Davi. E dessa linhagem ele vai preparar uma lâmpada ao seu Messias. Então, são dois elementos aqui. Um, de uma linhagem de Davi, que são os seus descendentes, que são, o reinado deles está condicionado. Se eles observarem a aliança, então os seus filhos vão se perpetuando, né, vamos dizer assim, sobre o trono. Mas se não observarem, eles perderão o trono. No entanto, permanece a palavra de Deus, e aí essa palavra a promessa a Davi, que vai ser relida então numa outra ótica. E aí entra claramente a palavra Messias. Ou seja, vai chegar um tempo em Israel em que essa promessa de um filho de Davi sentar-se sobre o seu trono, ela será então entendida não mais numa concretude ali de monarquia, né, de um rei concretamente, mas um rei diferente, que é o rei Messias. Então, o Salmo 132 ajuda, nesse sentido, a compreender a profecia de Natã como uma espécie de aliança. Então, vamos falar não mais de profecia somente, mas de uma aliança. E a aliança, a gente tem visto aqui no Bíblia no Rádio, ela tem sempre, né, direitos e deveres, ela tem duas dimensões. Isso. Então, ela está vinculada à observância da outra parte. Então, Deus tem um dever, ele fez uma promessa, tem uma verdade que ele vai cumprir. Mas, por outro lado, essa sua promessa está vinculada à observância por parte de Israel. Aí o Salmo 89, vamos agora lá ele, é um salmo bastante grande. Então, também não vamos ler todo não. Ele começa com um canto, né, um hino, cantando as maravilhas que Deus operou ao longo da história. E a gente vai lá para o versículo 31. Desde o versículo 29, que aí vai tocar a aliança especificamente. Sim. Diz assim: para sempre lhe manterei meu amor, e minha aliança com ele será firme. Deus falando a Davi. Estabelecerei sua descendência para sempre, e seu trono como os dias do céu. É a profecia de Natã, sabe qual aqui? Aí vem a condicional de novo. Se seus filhos abandonarem minha lei, e não andarem conforme as minhas normas, se profanarem meus estatutos, e não guardarem meus mandamentos, aí vem a punição. Eu punirei sua revolta com vara, sua falta com golpes, mas sem dele retirar meu amor, sem desmentir minha verdade. De novo aparece a palavra, né? Jamais profanarei minha aliança, aqui é mais claro ainda, viu? Nem mudarei o que saiu da minha boca. Por minha santidade jurei uma vez, jamais mentirei a Davi. Sua descendência será perpétua, e seu trono é como o sol à minha frente, é como a lua firmada para sempre, verdadeiro testemunho nas nuvens. Aí a última parte do salmo vai ser um lamento. O salmista vai dizer: olha, tu prometeste isso, dizendo a Deus, mas olha a nossa situação agora, e a situação do exílio. Quer dizer, aqui não se trata de um canto de lamento, depois que o povo perdeu a monarquia, o povo perdeu Jerusalém, que está exilado, está fora do seu país, né? Não tem mais um templo. Então, a última parte do salmo, depois o ouvinte pode ler, né? Vai relatar exatamente isso, que o salmista não entende, mas é verdade que nós pecamos, é verdade que isso, mas é também verdade que tu fizeste uma promessa, uma verdade que tu não pode desmentir, a promessa feita a Davi. Mas eu quero chamar a atenção aqui exatamente esse caráter de aliança, que ainda é muito mais claro aqui, né? Jamais profanarei minha aliança. Então, esses dois salmos, um antes, ainda no auge da monarquia, e o outro depois que a monarquia acabou, vem ajudar a compreender que aquela profecia de Natã, repito, na sua realização histórica, ela é uma aliança. Não é exatamente uma profecia, uma promessa apenas, mas é uma promessa vinculada a uma aliança. Então, que pede, claro que exige, da parte dos reis, da dinastia de Davi, pede que eles cumpram também a sua parte, que é a observância da lei. Isso vai explicar por que Israel perdeu a monarquia, apesar da promessa de Deus.
E aí a promessa de Deus, né, essa palavra que não pode passar, ela vai ser interpretada então no sentido mais messiânico. Quer dizer, um reino eterno, mas um reino eterno que vai para além das vicissitudes históricas. Isso prepara, né, repito, a chegada, a entrada do Messias com as suas várias interpretações. Eu até mencionei algumas no encontro passado. O Messias glorioso, que é um filho de rei, mas tem também o Messias sofredor, lá de Isaías. E tem também o Messias escatológico, um pouco aquele como João Batista anunciava, né? O machado está na raiz, a árvore que não der fruto será cortada e jogada ao fogo. Então, ele vai chamar isso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma espécie de Messias escatológico que vem para o julgamento. Então é assim, Padre Guto, os dois livros de Samuel terminam nessa perspectiva. O auge da monarquia, aqui, né, com Davi, sobretudo com Salomão que virá, mas aponta para o seu declínio e para o caráter contratual desta profecia. Muito bem. E aí a gente vai concluindo, então, a grande sessão de todo Samuel, né, Padre Flávio? Os dois livros. Exatamente. Então, o livro de Samuel termina no finalzinho, já são os preparativos para a passagem para o rei seguinte, né, que é Salomão. Tem a despedida de Davi, no capítulo 23. Exatamente, é aquilo que a gente falou de modo geral, né? Porque depois disso, quer dizer, os acontecimentos agora serão, no livro de Samuel, é Davi que vai fugir do seu filho Absalão, que é uma grande seção aí do capítulo 13 ao 20, retomando, né, que essa perseguição de Absalão se dá num contexto histórico porque Davi teve muitos filhos, ele casou-se, né, com muitas mulheres, e aí havia muitos herdeiros, muitos sucessores ao trono. Aí começaram a brigar, né, para ver quem seria mesmo o sucessor. E isso causou uma perseguição do próprio Davi. É interessante, Padre Guto, que a gente vai depois ver muitos salmos, que Davi é o autor ideal dos salmos, né, porque a gente viu isso lá no primeiro livro de Samuel. Ele foi, de algum modo, levado para o palácio de Saul para confortar o espírito, acalmar o espírito de Saul, acalmar o ânimo, né, com a sua música. E por isso Davi se torna, né, o cantor, o poeta, né, o autor ideal dos salmos. E muitos salmos serão contextualizados, né? Então, os salmos normalmente são privados de contexto, mas na releitura que se faz deles, muitas vezes se coloca assim, olha, Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. E aí, para dizer, né, que realmente essa parte aqui do livro de Samuel é a última. Davi vai ter que viver agora, depois que ele consegue paz, no sentido, a paz política, que ele consegue impor uma derrota aos seus inimigos e conquistar, né, ter paz, vamos dizer, não ter guerra. Ele vai ter guerra interna. E isso, na ótica do livro de Samuel, é interpretado como um castigo da parte de Deus ou a consequência do seu pecado com Betsabeia, e por ter, né, tomado a mulher de Urias, Betsabeia, a mulher de Urias. Então, por conta disso, a espada, essa expressão está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, a espada nunca deixará a sua casa. Então, Davi vai, então, diria, morrer, né, de algum modo com essa angústia, né? Ele vai ver a briga de seus filhos. E ele vai, inclusive, eu vou dizer isso, o pessoal pode se chocar, mas eu vou dizer, existe inclusive uma armação, viu? De Davi já velho, já não tem mais ânimo para nada. É até um caso interessante, tá amarrado aí, viu? Quem já leu não vai se assustar, e quem for ler já está avisado, né? Que leva uma jovem, uma mulher bonita e jovem para deitar-se sobre Davi, para ver se ele conseguia ter ânimo para alguma coisa, né, para se levantar, mas nem isso. Me lembrei, desculpa a piada, viu, Padre Guto? Pois não. Mas eu me lembrei de Luiz Gonzaga, que dizia que para cavalo velho o remédio é capim novo. Você conhece esse ditado? Já ouvi falar. Pois é. Tentaram fazer isso com Davi, mas nem isso, não teve jeito. Quer dizer que Davi realmente estava numa situação, uma idade muito avançada, que já não dominava mais, né, eu diria, os seus passos. Mas nesse contexto, Betsabeia junto com Natã, não, com Gade é outro, né? É Natã mesmo, perdão, é Natã. E eles conseguem aí que Davi escreva um documento sagrando o rei Salomão. Salomão é então sagrado rei, e aí põe fim a todas essas tentativas, né, de quem será o sucessor de Davi.
Então, os últimos capítulos de Samuel vão tratar disso. Vamos dizer, de conflitos internos sobre a sucessão. E aí, claro, tem um jogo de interesses, em que entra profetas, entra as mulheres de Davi, etc. Certo é que Davi morre, claro, né? O capítulo 1, por exemplo, do livro dos Reis, ela vai falar disso. Tratar disso especificamente, continuando o final de Samuel, né? Que é a velhice de Davi, e aí tem, inclusive, o livro dos Reis traz assim o tema, artifícios de Adonias. Artifícios de Adonias. E, bem, é isso. Adonias é o que vai tentar tomar o lugar de Absalão, que morreu, né, onde ele vai pretender ao trono, e é nesse contexto aí que, o capítulo 1 vai tratar disso, nesse contexto aí que vão cuidar para que Salomão seja designado rei por Davi. E assim acontece. Padre Flávio. No capítulo 2 está de testamento e morte de Davi. Pois não? Só dois comentários antes da gente já começar a entrar no livro dos Reis. Um primeiro é esse ditado do Luiz Gonzaga, o que aconteceu com Davi. Lembra também que a Bíblia também tem muito bom humor, em certo sentido, né? Sim. Tem muita, o senhor falava das anedotas do livro do Juiz, então tem muitas coisas bem humoradas ali para trazer uma lição também através do humor bíblico, digamos assim. Claro, contextualizado com as devidas épocas e gêneros literários. Então, a gente pode dizer que o bom humor, as anedotas, em certo sentido, também são um gênero literário que entram aqui a colar na Bíblia? Sem dúvida, claro. O gosto pelo gracioso, né? E assim, sem dúvida, é uma forma. A gente viu a fábula, né? É bastante presente. A gente viu o enigma de Sansão. Sim. E é para sorrir mesmo, né? De algum modo é para sorrir. E um outro aspecto disso, Padre Augusto, aqui, é para dizer que a Bíblia, ela existe às vezes um equívoco quando a gente se aproxima dela. A gente vai encontrar em cada frase ali uma mensagem, a palavra de Deus ali, né, prontinha. E não é, né? A palavra de Deus ela é inserida ali num contexto da vida das pessoas, a vida como ela é mesmo, né? Então você vai encontrar, eu falei, né, receios de intrigas aqui, porque a vida realmente tem essas coisas. E aí então a Bíblia não esconde, eu até falei isso no encontro passado, eu acho, Sim. que a Bíblia não esconde também, quer dizer, a moral dos seus personagens, mesmo os mais importantes, né? Davi é o grande rei, o rei segundo o coração de Deus, mas não esconde a falta grave de Davi com Betsabé contra Urias, não esconde. Quer dizer, é o personagem como ele é. E assim a gente pode olhar para Abraão, pode olhar para Jacó, para Moisés, então todos os grandes personagens bíblicos no Novo Testamento, os apóstolos de Jesus. Hoje, se a gente fosse fazer uma escolha, certamente muito Padre Guto, não passaria nos nossos livros, não. Passaria pela nossa moral. A gente vai fazer assim, se a gente fosse escolher aí os líderes das nossas comunidades, realmente, né, tem bastante, que não estou dizendo que esteja errado, tem que ser assim mesmo. A gente procurar acertar, né? Mas para dizer que a Bíblia, ela mostra a pessoa como ela é, sem esconder as suas falhas, mas sobretudo, isso aqui que é importante, que a pessoa, pensar aqui nos apóstolos de Jesus, eles são tomados como eles são, a partir daquilo que eles são, mas aí eles vão fazer um caminho com Jesus, e aí sim, será para eles também uma oportunidade, um caminho de conversão. Para não ficar a ideia aqui que a pessoa permanece, né, errada na sua atitude a vida inteira, na Bíblia, não é isso não, viu? Eu estou dizendo que... Uma história de crescimento. Que Deus, tem uma frase que a gente diz aqui, né, que Deus não escolheu os perfeitos, Ele escolheu as pessoas como era, no caso dos apóstolos. Tinha gente que era ladrão, tinha gente que era ambicioso no caso, né, e mesmo assim, medroso, mesmo assim Jesus os assume e propõe a eles uma mudança, um caminho diferente. E aí quando a Bíblia relata a história deles, então ela não esconde, né, coloca a vida dele como um todo, olha. Pedro é ele, corajoso, é a pedra, mas é também aquele que negou. Então não tem não hesita em falar disso, porque é a vida como ela é. Muito bem. A outra coisa que eu queria pontuar é essa recorrência da questão dos descendentes do pai, a dificuldade de o pai transmitir aos filhos a fidelidade à aliança, né? Isso vira e mexe. Aconteceu com Davi também, que a gente viu na briga dos filhos pelo poder, pelo reino. Exatamente. E vai acontecer sobretudo com Salomão, né? Será o que vai ser abençoado, o sagrado rei, ele não vai conseguir se equiparar-se ao pai.
Então, a divisão que é subsequente, ela vem exatamente dessa incapacidade de manter a história da continuidade, a continuidade na fidelidade da aliança. Eu lembro de uma expressão muito usada recentemente, né, a questão do colocar o sarrafo muito alto para Salomão, né? Ter que se igualar a Davi, o rei segundo o coração de Deus, era um desafio, era grande também para ele, né? Mas a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, depois do intervalo, correto, Padre Flávio? Começaremos a ver. Muito bem, Rádio Educadora, intervalo, é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Bíblia no Rádio, aqui na Educadora, emissora do Povo de Deus, 560 AM, transmitindo também no site e no aplicativo próprios. Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico diário aqui na emissora do Povo de Deus. Padre Flávio na linha, conosco, lembrando você, ouvinte, você pode participar deixando a sua mensagem, a sua dúvida, a sua questão em mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Educadora, 987572140, 987572140. Padre Flávio na linha. Padre Flávio, a gente faz mais uma revisão geral de Samuel ou já começamos a introduzir o livro dos reis? A gente já continua, vamos continuando porque a história é continuada, né? Então a gente conclui uma sessão, que é o livro de Samuel, que conclui, claro, a vida de Davi, a sua morte e a passagem para o livro dos reis. Aí a gente inicia uma nova sessão, que vai lida, claro, na continuidade, na mesma ótica. Okay. Mas eu queria ainda comentar uma coisa que você disse, que é sobre a história de Salomão, né? Quer dizer, que foi exigido muito dele, né? Comparando a Davi. Mas, na verdade, na ótica bíblica, né? Não era tão distante assim, porque, na verdade, é a lei, o critério é sempre a lei, que é a fidelidade e a aliança. Estava ao alcance dele. A gente vai ter aí dois especificamente sucessores de Salomão, que serão equiparados a Davi. Que, olha, esses foram bons, imitaram tudo a prática do seu pai, Davi. Então, na verdade, o critério não é Davi, mas o que Davi fez. E o que Davi fez foi exatamente a sua fidelidade à aliança. É claro que ele tem um lugar muito singular, né? O rei é o único de quem se diz que é o rei segundo o coração de Deus. Mas que o que se exigia deles, de fato, era a fidelidade à aliança. Certo. Pois bem, vamos dar uma olhada geral na estrutura do livro dos reis. De novo, no livro dos reis, para nós católicos, no cristianismo, na verdade, a gente tem dois livros, né? O primeiro e o segundo livro dos reis. Aí eu recordo que na tradição grega, a versão grega dos 70, todos esses livros, incluindo Samuel, os dois livros de Samuel, e, claro, os dois livros dos reis, eram chamados de os livros dos reis. E eram 4 volumes, então era 1 Reis 1, 1 Reis 2, 1 Reis 3 e 1 Reis 4. 1 e 2 reis seria no caso de Samuel. E na tradição hebraica, nós temos, na verdade, um livro só, quer dizer, o livro dos reis, que traz aí, de modo geral, né, a história de Salomão até o exílio de Babilônia. Então, o apogeu, vamos dizer, da monarquia, né, porque Salomão consegue, com as suas alianças, expandir ainda mais o seu reino e enriquecê-lo, mas ele começa o seu declínio, exatamente é a contrapartida, né, negativa dessas alianças. Ao fazer alianças com muitos povos, ele acabou levando o povo à idolatria, porque cada princesa com que ele casava trazia os seus ídolos, os seus deuses. E isso acabou, então, enchendo o reino de Israel de outras divindades. Isso foi também o início do declínio do seu reinado. Então, vamos olhar para o livro dos reis, né, na perspectiva, né, de um bloco só. Então, o livro dos reis, ele, assim como Samuel, ele pode ser dividido em 3 grandes seções. 3 seções, 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 9 do primeiro livro dos reis. Então, do primeiro capítulo ao capítulo 9. E a gente está mais ou menos ali no período histórico de 970 até 931, mais ou menos, né? 970 a 931, antes de Cristo. Essa data, 931, é a data do cisma
quer dizer, o cisma, divisão, né? Que vai se consumir, quer dizer, que vai acontecer, consumar, essa palavra que eu queria dizer, que vai se consumar depois da morte de Salomão. Então, essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 9, é o que nós temos sobre Salomão. Então, a história de Salomão na Bíblia está aqui, né, resumida nesses 9 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 9. Então, 931 acontece o cisma, que se consuma depois da sua morte. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte do livro dos reis é uma parte maior, né? Ela vai contar a história, quer dizer, depois da morte de Salomão, depois do cisma. O cisma é uma divisão. É aí que começa a história dos 2 reinos em Israel. O reino do norte, que vai ser chamado de Israel, e o reino do sul, que vai ser chamado de Judá. Então a gente vai ter aí, ao mesmo tempo, um rei em Judá, e vamos ter um rei em Israel. Então, vamos olhar no todo, a Palestina, então, tem 2 reis. Um do reino do sul e um do reino do norte. Me lembrei agora, Padre Guto, que um tempo tinha uma campanha aí para dividir o Maranhão, né? O Maranhão do sul e do norte. De vez em quando vem a ideia. No Pará teve também. Então, você fazer com o Brasil, né? O Brasil do sul e o Brasil do norte. Então, é mais ou menos isso para o ouvinte entender bem. É dividir, né, em 2 partes. É assim que acontecia ali. Então, tem o reino do norte, ou Israel, o reino do sul, ou Judá. E então, essa segunda parte vai do capítulo 12 do primeiro livro até o capítulo 17 do segundo livro. São bastante capítulos, viu? Do capítulo 12 do primeiro livro até o capítulo 17 do segundo livro dos reis. Essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte, né, que vai contar a história paralela dos 2 reis. Separados, é claro, né? E essa história vai até o desaparecimento do Reino do Norte, que vai acontecer em 722, com a invasão do Império Assírio. O famoso Senaqueribe destrói Samaria, que é a capital do Reino do Norte. E aí, pois sim, é o Reino do Norte. Acabou. Aí depois disso, nós temos a terceira parte, que é a história do Reino do Sul. Somente, né? Só existe o Reino do Sul. E a história contada vai do capítulo 18 ao capítulo 25, quer dizer, até o final do livro dos reis. É quando acontece ali a destruição de Jerusalém em 587 a.C. e o famoso exílio babilônico. Então, temos essas 3 partes. Então, toda a estrutura, né, de modo geral, mapa, estrutura, dos 2 livros dos reis está aí, nessas 3 partes. Repetindo a história de Salomão, na primeira parte, a história paralela dos 2 reinos, na segunda parte, e a história do Reino do Sul, só ele que ficou, né, até também a sua destruição em 587. Então, a gente tem aqui, o Reino do Norte foi destruído em 722 pelo Império Assírio, e o Reino do Sul foi destruído em 587 por outro império, que é o Império Babilônico, em 587. O rei aqui, no caso, era Nabucodonosor. Nabucodonosor. Então é isso, Padre Guto. A gente tem, nessa história, ao longo, diria, dessa história, aqui, eu falei de 2 impérios, né? A gente vai ter aí, diria, a influência direta, né, na história dos reinos de Israel, a história de 3 grandes impérios, né? É o Império Egípcio, e aí a gente vai ver ao longo da descrição dos livros, né, da narrativa, que muitas vezes vai se propor alianças. Aí aliança com o Egito, aí esse é um dos impérios, é o Império Egípcio. Aí tem também o Império Assírio, já mencionamos, que destruiu a Samaria, e também o Império Babilônico. Então nós temos a atividade, né, direta desses 3 grandes impérios aí quando a gente lê a história dos reis. Outra coisa importante, que é até uma curiosidade, que a partir do livro dos reis, a história bíblica ela pode ser comparada com a história geral mesmo, viu? Porque ali há muito registro. Então se encontra mesmo aquilo que a história bíblica conta, você pode comparar, por exemplo, quando a história bíblica fala do Império Assírio, quando fala de Senaqueribe, quando fala de Nabucodonosor, ou dos vários, né, reis, imperadores que tem lá. Então essa história você pode comprovar mesmo
nos anais aí da história babilônica, da história assíria, que é interessante. Então, se torna, de algum modo, uma referência, né? Você pode comprovar a existência mesmo desses textos. Para o material mais antigo é mais difícil, né? Porque a gente não tem fontes paralelas. Mas a partir desse momento, a partir dessa história, se pode realmente comprovar o que diz a Bíblia, nos aspectos históricos. Certo. Então, definida a estrutura, e falando desses três grandes impérios de modo geral, vamos começar a falar, Rodrigo, da primeira parte, que é o reino de Salomão, que é importante, né? O terceiro rei de Israel. E, então, voltamos o nosso olhar aí para a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 9. Alguns eventos, né, do final da vida de Davi, estava dizendo isso antes, constituem um preliminar, né, ao conto que diz respeito ao reino de Salomão. Então, os primeiros 2 capítulos ainda se referem a Davi. Em seguida, o livro dos reis narra a história do rei sábio. Salomão, todo mundo sabe disso, né? Que Salomão é o autor ideal dos livros sapienciais, por causa da sua sabedoria. Salomão é um rei sábio. Depois a gente vai saber por quê, né? Que Salomão é o rei sábio. Certo. E a história dele, Salomão, do rei sábio, é estruturada em dois quadros, né, de textos, quero dizer, né? Em 2 partes. E esses 2 quadros são diferentes no tamanho, né? Um é um quadro de esplendor. Então, o esplendor da vida de Salomão, ou do seu reino, vai do capítulo 3 ao capítulo 10. Inclusive, a Jerusalém diz assim, a Bíblia, né? História de Salomão, o Magnífico. Então, está lá. Do capítulo 3 ao capítulo 10, você vai narrar o esplendor do reino de Salomão. E um capítulo, é o capítulo 9, nós temos aí o capítulo 11 é a sua decadência. Eu falei ainda há pouco de 1 a 9, mas você incluir esses 2 capítulos, é de 1 a 11, na verdade. Sim. É de 1 a 11, não bati aqui a conta. Então, primeiro Reis de 1 a 11, a gente tem aí o reino de Salomão. Os primeiros 2 capítulos dizem respeito aos últimos acontecimentos da vida de Davi, e aí de 3 a 11 a gente tem o reino de Salomão. De 3 a 10 o seu esplendor, e o capítulo 11 a sua decadência. Então, o reino de Salomão, ele realmente, de fato, conhece primeiramente um período de grandeza e de prosperidade. E aí eu vou, de modo geral, citar algumas coisas. O rei amava o Senhor, diz o capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Salomão amou o Senhor, comportava-se segundo os preceitos de seu pai Davi, mas aí tem um mas oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos. Aí tem um porém, né? E seu capítulo 3. Deus lhe deu na teofania de Gabaon, que logo está adiante, o versículo 4 seguinte, um coração sábio e inteligente para governar. Está lá no versículo 12. Vale a pena a gente ler, porque, Padre Guto, é por conta deste sonho e do que Deus lhe concede que Salomão recebeu o título de rei sábio. É no capítulo capítulo 3, versículo 4 seguintes. 3, 4 seguintes. Diz assim: o rei foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, pois era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre aquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que te devo dar. Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti na fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe guardaste esta grande benevolência e permitiste que um filho dele esteja sentado hoje em seu trono. Quer dizer, a realização em parte da profecia de Natã. Agora, pois, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe comandar. Teu servo se encontra no meio do teu povo que escolheste, povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dá a teu servo um coração cheio de julgamento, para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia governar teu povo, que é tão numeroso?
agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa. E Deus lhe disse: porque foi este o teu pedido, e já que não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para julgamento, vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de ti, e ninguém terá depois de ti. E também o que não pediste, eu te dou. Riqueza e glória dais, que não haverá entre os reis quem te seja semelhante por toda a tua vida. E se seguires os meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como o fez teu pai Davi, dar-te-ei uma vida longa. Salomão despertou e viu que aquilo fora um sonho. Voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão e deu um banquete para todos os seus servos. Pronto, e aí depois a Bíblia vai trazer um dos poucos casos, viu, Padre Guto? Salomão tem a fama de um rei sábio e inteligente, mas não vão aparecer realmente casos em que ele vai demonstrar sua sabedoria. Um dos únicos casos nós temos aqui, a seguir, o julgamento de Salomão entre duas prostitutas que disputavam para ver de quem era o filho. Aí essa história é conhecida. Mas então, Salomão é isso, pede a Deus sabedoria e inteligência para governar. Então, essa prosperidade é colocada em relevo pela majestade de seu governo. Aí nós temos aí o matrimônio com uma filha do faraó, que pode dizer, falando do Egito, né? O faraó do Egito. Provavelmente ele era da 12ª dinastia. E depois, pode dizer, né, que ele fez aliança, inclusive, com o Egito. Depois, a ótima organização do seu reino. Isso está aí nos capítulos 4 e 5. Sobre o casamento, né, com a filha do faraó, nós temos que estar no capítulo 3, hein, Padre Guto? Logo nos versículos 1 a 3. 3, 1 a 3. Ele faz aliança com o Egito, ao casar-se com uma filha de faraó. E aí, então, a ótima organização do seu reino, e essa organização é descrita aí nos capítulos 4 e 5. O capítulo 5 traz, inclusive, a fama de Salomão. Lá no versículo 9 diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias e um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e é maior que toda a sabedoria do Egito. Ou seja, em todo o Antigo Oriente, que inclui Mesopotâmia, Egito e Israel, não tem alguém mais inteligente do que Salomão. Depois, ainda, as esplêndidas construções, sobretudo o templo, isso aí está no capítulo 6. Capítulo 6, a construção do templo, e outras construções também, no capítulo 7, né? E do templo se narra, inclusive, a solene dedicação, no capítulo 8. Com a transladação da Arca da Aliança, uma oração que ele faz, a oração pelo povo, uma espécie de sacerdote também. E aí, a grandeza real, capítulo 7, né, o palácio real. E a magnificência do reino acha sua confirmação naquele famoso episódio da visita da rainha de Sabá em Jerusalém. Isso está aí contado no capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. Salomão, o comerciante. E aí está lá, capítulo 10, a visita da famosa rainha de Sabá, um episódio bem conhecido também. E aí, então, nós temos nesses 10 capítulos aí o esplendor de Salomão, o esplendor do seu reino. Agora, a desgraça do seu reino, o declínio, perdão, melhor dizendo, né? Nós vamos falar no próximo programa. Deixa o próximo programa, né? Vamos terminar com a parte alta. Exato. Com a ascensão. Padre Flávio, eu vou começar uma questão aqui. A gente já tem algumas participações no WhatsApp. A minha questão é problema as alianças com as nações estrangeiras ou o problema é se deixar corromper após fazer as alianças? Corromper, eu falo da idolatria, quebrar aliança com Deus por conta dos... Então, é problema o rei Salomão, Davi ou qualquer outro fazer aliança com outra nação estrangeira? Aliança militar, política, em si? Não, nesse sentido não. O problema não era na aliança, né? A aliança... Mas aí, claro, que pela lei de Israel, quer dizer, a condição é que os povos com quem se faz aliança
Porque neste caso aqui, é a aliança de quem está dominando, né? Então ele tem a força de propor os termos. E neste caso, Salomão será julgado exatamente por isso, né? Porque Davi também fez aliança. Mas Davi fez aliança e impõe os termos, para que aquele que chega, aquele que vem, aquele que aceita fazer aliança, ele obedeça aos termos da lei. No caso, essa lei é a lei de Israel. Então, por isso que Davi fez alianças, é claro, né? Mas os povos se submeteram à aliança que ele propunha. Então, a questão não está, como você diz, não está em realmente fazer aliança, mas em não seguir os termos da aliança de Israel, da lei de Israel. Sim. E aí vamos dizer que o pecado, o erro de Salomão foi exatamente esse, que ele se preocupou apenas de um aspecto da aliança, que era expandir o seu reino, mas não se preocupou com o que para Deus, na verdade, era o mais fundamental, que era exatamente manter o povo longe da idolatria. E aí, já de algum modo antecipando, né, o grande julgamento de Salomão vai ser esse, porque ele teve, ninguém mais em Israel, entre os reis, teve mais princesas e concubinas do que Salomão. Mas todas elas traziam seus deuses, e Salomão nada fez para conter isso. Então ele, por meio das alianças, permitiu que a idolatria ainda crescesse, que já era presente, né? Já tinha um perigo, mas crescesse ainda mais com as suas alianças. Então, para arrematar, né? O problema não é da aliança, mas é de não respeitar a lei de Deus ao fazer essas alianças. Certo. Então vamos agora aqui a algumas participações. Vamos lá. Saudação, Padre Flávio, Padre Guto e todo o povo de Deus, ouvinte da Rádio Educadora, emissora do povo católico. Não era pecado o homem se casar com várias mulheres como o rei Davi? E qual foi o pecado principal de Davi? Deus não perdoou ele em vida ou ele morreu no pecado? Em nosso tempo atual, se o cristão peca, tem o sacramento da confissão. O sacerdote tem o poder de perdoar o pecado. E no tempo de Davi, quem perdoava? Aí a questão, aqui assinou, eu acho que é o Macedo isso aqui, mas não tenho certeza. Não, José Carlos e Cléa Gomes. Padre Flávio. Muito bem. Não, é o Macedo mesmo, está aqui, Macedo. Ele... Macedo é danado. Ele faz uma pergunta assim para a gente escorregar. Danado. Se encontrar com ele aqui na mesa, que a gente vai conversar sobre isso, né? Brincadeira à parte, viu? As perguntas são importantes, sim, né? E, bem, olha, para um rei, é claro, né? Isso está lá no direito do rei, no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel falar, né? O direito do rei. Então, o rei poderá tomar a mulher que quiser. Só não é uma mulher alheia, é claro, né? Mas que as que são livres, né? Solteiras, o rei pode ter quantas quiser. Era um dos direitos do rei. E é claro que a gente está também num contexto mais amplo, né? Para além do rei, está num contexto em que, em um momento da história de Israel, se podia ter muitas mulheres, né? Porque a preocupação maior era com a geração de filhos. Então, quanto mais filhos, no sentido mais abençoado era a pessoa. Depois vem, claro, a instituição da monogamia, né? O casamento é monogâmico. Está lá Gênesis para dizer isso. O homem deixará a sua mulher, ou a sua casa, perdão, e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então vem a partir daí. Mas o rei tinha esse direito, dentro desse contexto cultural. Lembrar que Israel que pediu o rei, né? Exatamente. E agora a outra pergunta era sobre, assim, como Davi, o grande pecado de Davi, o pecado de Davi foi triplo, né? Ele adulterou, na linguagem nossa, né? Ele adulterou, ficou com a mulher de Urias, Betsabeia, tramou a morte de Urias, é homicídio, né? Doloso mesmo. E depois ele mandou contar o povo, já no finalzinho da sua vida. Então, assim, esse triplo pecado de Israel. Ele foi perdoado, o profeta Natan, né? O profeta Natan foi que não perdoou, mas Deus o perdoou. O profeta Natan apenas comunica que Deus o havia perdoado, porque ele se arrependeu. Então, não tinha essa instituição. Agora, no tempo no Antigo Testamento, a forma, está falando da comparação, hoje tem um sacerdote, o sacramento da reconciliação. No tempo, na religião de Israel, era por meio de sacrifício. Então, a pessoa que ela perdia a comunhão com Deus, ela tinha que restabelecer a sua comunhão por meio de um sacrifício. Daí daquele famoso sacrifício de expiação que a gente falou lá atrás, o sacrifício que expia os meus pecados. Então a pessoa precisava quem se afastou por algum motivo de Deus, precisa restabelecer a comunhão com Deus. Isso se fazia por meio da religião sempre, né? Por meio de um sacrifício.
No caso de Davi não vem dito que ele fez isso, né? Mas porque o profeta diz que Deus, porque Davi se arrependeu, Deus o perdoou. Mas aí adverte, né, que tem aquela consequência. Apesar do perdão, né, tem uma consequência concreta na vida, que é o caso lá que a espada que nunca vai se afastar das casas de Davi. Não sei se eu respondi tudo, se tinha mais alguma. Isso também tem a ver com o perdão católico, que ele fala também, padre. O sacerdote dá o perdão, aquela questão de culpa e pena, né? Sim. Exatamente. Então, por exemplo, vou citar um caso aqui extremo, né? Uma pessoa assassina outra pessoa e ela se arrepende disso. Tá certo, ela se arrependeu, é perdoada, mas de qualquer modo uma punição. E, por exemplo, ela deve pagar por isso, né? Então ela vai ser presa. Então tem uma pena, né, em relação por causa daquilo que ela fez. Ou um roubo, né? Ou sei lá. Estou falando de casos extremos, né? Mas isso se aplica para todos os casos. Se você ferir alguém, fica, né? De algum modo fica uma consequência disso na vida. Muito bem. Aqui também a Maria do Carmo, do Coafuma, saudações a todos. Em relação à história de Davi e outras histórias, quando leio e escuto, sempre passa na minha cabeça que nós temos que conquistar a graça de Deus. Esse é o mistério que falei no estudo passado. É isso, Padre Flávio, ou não? A outra coisa, são os salmos, clamor do povo, angústias, agradecimentos, declarações, louvores, enfim. O povo clamava na época, mas se refere aos salmos de Davi. Pode falar um pouco disso? Se não der, para hoje, pode ser no próximo encontro. E ela pede desculpas aqui pelos textos longos, às vezes sinto dificuldade de formular a pergunta. Tá tudo bem, Maria do Carmo. Importante a sua participação. Padre Flávio, então são duas questões aqui, né? A primeira, o senhor entendeu as duas, né? Tá, a primeira expressão que ela usou, eu só faria uma correção, é na formulação mesmo, né? Ela falou de conquistar a graça. Isso. Aí a graça, eu acho que eu entendo o que ela dizer, né? Que a gente precisa da graça de Deus. Que realmente a graça a gente não conquista, a graça é dom, então é por si mesmo, né? Aí, quando a gente fala de conquista, é algo que parte de mim, sou eu que alcanço, eu que faço por merecer, e não é. Quer dizer, é Deus que me dá, antes mesmo que eu não mereça, Deus me dá a graça. O que eu compreendi é isso, né? Sim, que realmente Davi é um homem que viveu da graça de Deus, que nesse sentido a graça de Deus é muito maior, né? Na vida de Davi se expressa isso, que o pecado dele, a gente vamos dizer assim, né? Na moral cristã, olhando friamente, analisando a situação, ele fez coisas gravíssimas. É excomunhão da ria, né? Mas, exatamente, para mostrar que a graça de Deus é maior do que mesmo esses pecados gravíssimos. Eu entendo nesse sentido, né, que, de fato, para a gente viver, seja para evitar, sobretudo, pecados como esses de Davi, é preciso, então, aí sim, da nossa parte, esforçar-se para não perder a graça de Deus. Ela confirmou que é isso mesmo. É isso mesmo. E aí o Salmo? E sobre Davi e sobre os Salmos, Davi, ele é chamado, né, até antecipei um pouquinho, ele é o autor ideal dos Salmos. Então é uma tentativa de aproximar os salmos da vida concreta, né, das pessoas. Ao falar dos salmos, a gente vai aprofundar isso, né, porque os salmos eles são privados de contexto. Eles podem ter vindo de contextos vários, mas na releitura que se faz dos salmos, ou na aplicação deles, quando as pessoas no templo iam rezar, aproximavam muito, né, porque Davi tem um fundamento teológico para isso, né? Davi não é só o autor ideal dos salmos, Davi é também o rei, e que é, de algum modo, uma figura ideal, né? Quer dizer, todo mundo deve olhar para a figura ideal que é Davi. Então, o rei reza. Isso quer dizer, então, que todo fiel, todo súdito, né, do rei deveria também rezar. Então, muitos salmos Davi não escreve, né, não compõe, mas muitos são atribuídos à sua vida concreta para dizer, uma espécie de atualização mesmo, era uma tentativa de atualização do salmo. O Salmo 51, por exemplo, ele é atualizado no contexto desse contexto que a gente está falando, né, que Davi pecou com Betsabeia, depois se arrepende profundamente e compõe o Salmo, que é o Salmo penitencial por excelência, o Salmo 51. Maravilha, Padre Flávio. Vamos concluir por hoje. É importante. No próximo programa a gente continua o Livro dos Reis. A bênção, Padre. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todos os males. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, irmão. Um abraço. Padre Flávio Collins conosco, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque, professor de Bíblia
na Faculdade Católica IESMA. A Bíblia no Rádio volta nesse mesmo horário. Próximo programa aqui com você na Rádio Educadora. É da Igreja, é do Maranhão. Abraço e bênção. Até lá. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.